Sargento Byron, ou Byron Estrelas do Mar, nasceu em Aracaju e foi criado no bairro Atalaia, onde reside até hoje. Filho de Dona Iraci e seu Hercílio, formou-se logo cedo em Direito e entrou para a Polícia Militar, onde sempre se envolveu com causas sociais. Hoje, o ID Aracaju conversa com o Sargento Byron para saber um pouco mais da sua história, da sua trajetória. Seja bem-vindo, Sargento, ao ID Aracaju. Obrigado, Xanda. Obrigado a todos que nos assistem ao ID Aracaju. Sargento, eu quero começar essa entrevista remontando à infância, né? O senhor falou que vem de uma família grande, né? Entre filhos adotivos, filhos naturais, 14 filhos e todos na convivência. Como foi essa infância aqui pelas ruas do bairro Atalaia? Foi bem legal, né? Na minha época de infância aqui com os meus irmãos, uma família grande, como você bem disse. Somos 14, minha mãe e meu pai, né? Eu tenho muitos irmãos afetivos, né? Não consanguíneos. Mas foi bem legal a infância na nossa época aqui, jogávamos bola, pegávamos onda, né? Que é acho que a atividade que a gente mais fez por morar perto da praia. Essa infância foi bem vivida aqui, bem aproveitada. Da época em que o calçadão terminava ali no posto do Corpo de Bombeiros. Isso, tinha em frente ao antigo tropeiro, né? Tinha um posto de observação do bombeiro, né? E a gente descia ali, pegávamos aquelas boias de caminhão para ficar na beira da praia boiando enquanto a gente brincava. Era bem legal essa época. E como era a convivência dentro de casa, com tanta gente? Isso, então. Minha mãe e meu pai são pessoas que são bastante solidárias, assim. Muitos dos meus irmãos adotivos são da mesma família. Tinha uma situação de que alguém estava sem condições de criar os seus filhos, aquela adoção brasileira, muitos dos meus irmãos foram feitos dessa maneira, né? Foram concebidos dessa maneira. Algumas famílias onde a gente nasceu, onde a gente cresceu, tinham poucas condições financeiras e, lógico, minha mãe e meu pai, muito sensíveis à situação, foram acolhendo meus irmãos um a um e hoje a gente tem uma família muito grande em virtude disso e a gente se honra, é muito honrado com relação a isso. Em relação ao estudo, por onde Byron passou na infância, na adolescência? Byron, enquanto criança, estudou em frente, na época que chamava Colégio Tialine, hoje chama Colégio Brasil, né? Acho que foi a nossa primeira escola. De lá nós fomos para o Colégio Arquidiocesano, passando boa parte do nosso ensino fundamental. Estudamos também no Colégio Santos Dumont, na Atalaia, acho que a 7ª série foi lá. Depois nós voltamos para o Colégio Ateneu, né, uma escola de referência, onde os meus pais estudaram também. De lá do Ateneu nós fomos para a Escola Técnica, fazer o curso de Eletrônica. E da Escola Técnica nós fomos para a Universidade Federal. Por que a escolha do curso de Direito? Então, a gente cresceu na comunidade Atalaia, uma comunidade pesqueira, de nativos, né, e a gente via os nossos amigos, a nossa comunidade, muito mitigados seus direitos, né? Demorou muito até para a nossa rua receber pavimentação, né? A gente via muitas pessoas desempregadas. De alguma maneira a gente queria tentar contribuir para diminuir as desigualdades, né? Se colocar à disposição dos pais dos nossos amigos na parte jurídica, né? Ver se de alguma maneira a gente podia melhorar a aquisição ou a garantia desses direitos para a nossa população vizinha, né, nossos amigos. De alguma maneira a gente queria contribuir nesse sentido. E entrar na Polícia Militar, o que o motivou? Tem alguma referência na família já de pessoas que eram da polícia? Sim, sim. Nós temos vários primos que são da Polícia Militar e da Polícia Civil. Eu tenho um primo policial civil, Álvaro Bento. Tem um primo policial militar também, sargento, né, Ayrton. Tem um primo major da polícia em Pernambuco, Hans Williams. Então, assim, a gente tem algumas referências com relação à atuação enquanto policial e aquela referência de valores que a gente encontra nas instituições militares, né? Disciplina, honra. Então, a gente teve esses espelhos para que a gente pudesse se engajar nesse movimento de ser polícia.
E como foi a atuação na PM? O senhor entrou ainda novo, né? Como foi essa atuação na PM? Por que se envolver com projetos sociais? Então, eu entrei na polícia no ano de 1998, tinha completado 20 anos, né? Eu entrei no dia 20 de julho de 98 e sempre trabalhei na rua, né? E os primeiros anos de trabalho na polícia foram na comunidade onde eu cresci, né? A gente via muitos dos nossos amigos, né, sendo cooptados pela violência, pelo tráfico de drogas, e a gente tentava ver o que poderia fazer para poder retirá-los desse movimento do tráfico de drogas, de alguma maneira tentar ser uma referência para esses meus amigos de infância ou para os filhos deles, porque a gente teve a mesma origem humilde, mas a gente conseguiu, através de muito esforço, estudar e nos tornar um funcionário público, alguém com um papel relevante, que eu acredito que tenha um policial militar na comunidade. Então, a partir daí, a gente foi vendo algumas ações que a polícia desenvolvia, a exemplo do programa PROERD, né, que é o programa de erradicação a drogas e violência nas escolas, onde nós fizemos um curso, fomos atuantes. E no ano de 2010, nós tínhamos a ideia de fazer um projeto para abarcar os filhos dos nossos amigos da comunidade que tinham gosto pelo surf, né, especificamente a modalidade bodyboarding, que é o que a gente faz. Eu sei, esse é o projeto Estrela do Mar. A gente vai reservar só para mais um pouquinho a gente destrinchar mais sobre isso. O senhor disse que atuou muito na rua, né? Sim, toda a minha carreira nos meus quase 23 anos foi na rua. Não dava medo de, sei lá, ir uma confusão, um bandido, tiro? Como é que o policial processava isso? A gente entende que tem situações que são intrínsecas da profissão, né? O risco de morte, né? O risco de morte é intrínseco da profissão policial militar. O policial militar, o policial em si, ele está ali para restringir direitos, né, para poder salvaguardar bens das pessoas. Então é uma atuação que nem todo mundo está disposto a abdicar da sua segurança em prol da segurança de outra pessoa. Porque o policial militar é um ser que sai de sua casa para defender as pessoas que ele não conhece, não tem vínculo afetivo, sanguíneo, nenhum. Então, assim, é um sentimento que só quem é policial militar sabe. Entendeu? A gente tem medo sim, mas a gente trabalha com medo para que o medo não seja maior do que a vontade de fazer o bem à população. Sargento Bairo, conte para a gente aqui, né, e para quem nos acompanha na TV Câmara, nesses mais de 20 anos de trajetória da polícia, nunca pensou em deixar as ruas e ir para uma área administrativa? Então, é um momento que eu acredito que todo policial passa em algum momento se questionar o reconhecimento da população de acordo com o seu trabalho. Mas a gente entende que o estar nas ruas não é para todo policial, não é para toda pessoa. Na verdade, existem momentos da profissão que você em algum momento se reflete, será que eu estou sendo reconhecido bastante pela atuação que eu tenho, pelo empenho que eu tenho, pela vontade de ajudar a população? Mas isso é logo mudado a chave quando você vê alguém reconhecendo realmente o papel, o valor que tem o policial. Quando você salva uma vida, que não é só combater o crime, o policial também salva vidas na rua, deixa de acontecer alguma situação em virtude de uma abordagem policial, alguém deixou de ser roubado ou morto porque você fez o seu papel preventivo e recolheu uma arma, retirou uma arma da rua. E no momento em que você vê o cidadão batendo palma para a polícia, quando ela de alguma maneira contribuiu para o seu benefício, a sua vida preservada, e você esquece tudo que, na verdade, são poucas pessoas que não têm o reconhecimento da atuação da polícia como algo realmente importante. Então, você se apega ao maior número de pessoas que aplaudem, que batem palma pelo serviço que é prestado. A gente aqui também traz alguns reconhecimentos, não só de Sargento Bairo falando de Sargento Bairo, né? Mas algumas pessoas. Vamos ouvir aqui, né, uma pessoa que sempre o acompanhou. Bairo é um cara fantástico, um grande amigo, um grande irmão.
grande pai de família. Passou os últimos 10 anos aqui, Byron, nessa cadeira aqui ao nosso lado, defendendo a sociedade, dias, noites, várias operações, nos diversos locais, por todo o estado de Sergipe. E hoje a sociedade aracajuana lhe concede um mandato para que você possa representar o povo de forma digna, com muita austeridade. Nós confiamos muito em você. Sabemos que você vai fazer um grande trabalho. O seu caráter, a sua índole nos diz que você vai fazer um grande trabalho. A sociedade de Aracaju ganha muito com a sua presença na Câmara. Que Deus te abençoe e te ilumine. Saiba que você pode contar com a Polícia Militar sempre. Você é um membro da Polícia Militar. Que Deus te abençoe. Sargento Byron, meu amigo, meu respeito. Byron, um beijão. Tamo junto, irmão. Deus te abençoe. Valeu. Vocês traz pra gente lembranças da nossa vida na rua de polícia, né? Esse depoimento aí é de um cara que... O Major Jorge Cirilo. Nos últimos meus 10 anos de polícia, eu convivi com ele nas ruas. Onde ninguém queria estar, a gente estava. Nos lugares mais perigosos da capital, de Aracaju, do estado, a gente estava. Então, assim, o reconhecimento do seu comandante enquanto a sua atuação junto à sociedade, né, é de emocionar, porque você vê o quanto o seu empenho, a sua vontade de ajudar valeu a pena, entendeu? É difícil, assim, segurar a lágrima, porque o cara é um cara que está sempre nas ruas. A gente ainda tem mais surpresas, viu? Sargento, a gente está finalizando esse nosso primeiro bloco. O ID Aracaju volta já, nesta edição, conversando com o vereador por Aracaju, Sargento Byron. Até já. O ID Aracaju está de volta, hoje conversando com o Sargento Byron. Sargento Byron, a gente gostaria de começar esse bloco sobre um fato que assim marcou muito a vida do senhor, né? Que foi um divisor, né? Eu acredito, na vida, que foi a morte do seu primo, né? E que daí surgiu o trabalho social que o senhor desenvolve até hoje. Nos conte como foi toda esse ocorrido com o primo, né? O Costela, não é isso? Em 2010, logo no começo de 2010, a gente tinha, esse meu primo foi meu aluno de surf, né? Ele foi meu aluno de bodyboard. Eu que coloquei ele para poder fazer a prática do esporte. E ele, como eu, a gente cresceu na mesma casa, cresceu junto. E eu, por ter tido destaque, estudado um pouco mais, ter me formado, tinha acabado de me formar, me formei em 2009. A gente queria trazer para a comunidade da Atalaia uma alternativa de esporte como transformação. Então, aquelas crianças das escolas como Anísio Teixeira, Santos Dumont, que são próximos à nossa casa, da Coroa do Meio, como Juscelino Kubitschek, nós traríamos ela para o esporte de forma gratuita. Então, eu seria a ligação institucional com as escolas, por ter formação, referência enquanto cidadão, enquanto policial, e ele seria contrato com as crianças. No mês de março de 2010, a 3 ruas aqui atrás, onde a gente está, o meu primo viu um jovem, à época, sendo assaltado. Ele estava fazendo um poço artesiano com o pai, que era assim que ele trabalhava, e foi tentar intervir nesse assalto para evitar que esse jovem fosse assaltado. O bandido sacou da arma de fogo e desferiu 3 tiros nele, ele vindo a óbito. Ainda no local mesmo? Ele foi para o hospital. Por ser negro, foi confundido com um bandido, fortíssimo está dizendo isso, mas ele não foi visto como alguém que estava tentando ajudar, como um herói, foi visto como um meliante. Faltou sangue para ele, o sangue dele era raríssimo ou negativo, e veio a falecer no dia 18 de março de 2010. E como a superação dessa dor veio com a implementação de fato e de direito do projeto Estrelas do Mar. Justamente. Como foi esse início dessa... Xanda, nós pensávamos em estar com aqueles adolescentes que ninguém queria estar.
Inicialmente, aquelas pessoas que tivessem, aqueles guris que tivessem com baixo rendimento escolar, mau comportamento. Meu primo foi morto por defender uma pessoa que estava com R$6 na mão e um celular. E a gente sabe que essa pessoa que foi roubar esse celular não era para uso, era para trocar por drogas. Então, assim, o foco principal da prevenção que nós teríamos naquele momento, a gente não deu continuidade exatamente naquele momento. Eu pensei que poderia estar lembrando o gesto do meu primo, que é defender alguém que não é seu amigo, não é seu parente nem nada, todas as vezes onde eu chegasse. Então nós pensamos em fazer o projeto que nós tínhamos idealizado, não com o mesmo grupo. Pensamos em fazer o projeto com pessoas que tivessem deficiência. Então, inicialmente, o projeto Estrelas do Mar foi dado pontapé com pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas além de pessoas carentes, de instituições que tratavam de pessoa com deficiência. E como é toda a logística do projeto? Então, hoje o projeto ele tem por volta de 135 famílias cadastradas, né? Onde mais de 100 famílias são de pessoas com deficiência. Inicialmente pensamos em pessoas com deficiência intelectual e motora. Começou muito com quem tinha síndrome de Down e autismo, né? É o comprometimento do cognitivo, um pouco de dificuldade de compreender a situação. Já que era algo empírico, né? A minha formação em Direito, a minha irmã, Camila, ela tinha formação na área de Pedagogia com especialização em Inclusão. Então a gente foi somando e foi apresentar à APAI de Aracaju essa iniciativa. E de lá para cá a gente veio absorvendo demandas de pessoas com vários tipos de deficiência. Autismo, paralisia cerebral, Down, pessoas com múltiplas deficiências, algumas congênitas, que são do nascimento, outras adquiridas através de uma bala, né, de um tiro, ou de um acidente, um traumatismo crânioencefálico, entendeu? Então, pode ser de nascença ou então adquirida ao longo do tempo. O senhor falou da sua irmã, ela faz também esse trabalho junto com o senhor lá no Isso, projeto? ela nos ajuda na coordenação pedagógica, no planejamento das aulas, né? Porque, na verdade, o projeto ele tem 2 focos. O primeiro foco a gente foi só verificando ao longo do tempo, que era o desenvolvimento das pessoas com deficiência, através dessa prática feita de forma integrada. Porque o projeto ele não é só para pessoa com deficiência. Ele trabalha também com pessoas que não têm deficiência. Justamente a inclusão está nesse momento, onde pessoas que não têm deficiência vão estar fazendo a mesma atividade com alguém que tem alguma limitação, seja ela motora, cognitiva ou múltipla. E acaba incluindo também essa pessoa, tanto no sentido de ajudar um outro, né, como ver que ela tem um valor, né, já que ela também está ali se dispondo a ajudar a uma pessoa próxima. O massa de gente colocar essa situação é o seguinte: quando a gente pensa em inclusão, aí a gente pensa em colocar pessoas com deficiência no meio de pessoas que não têm deficiência. Nós fizemos o contrário. Colocamos pessoas que não têm deficiência no meio das pessoas com deficiência. A rotina de PM é puxada. Quando o senhor começou o projeto, ainda estava na PM, não é isso? E como foi que conseguiu conciliar trabalho, atenção da família, o projeto? Sempre teve apoio? Eu sempre tive um apoio que foi fundamental, que foi da minha família e da minha esposa, né? Dos meus filhos que participam do projeto ativamente, eles fazem parte das aulas, participam das atividades, mesmo não sendo pessoas com deficiência, né? A minha esposa me ajuda na coordenação, ela tem o trato com as famílias da pessoa com deficiência. Eu penso mais na parte prática, que é desenvolvimento das aulas, da execução. Já a minha esposa é o acolhimento com as famílias, né? Então o trato com as mães, que muitas das vezes são pessoas que vivem sozinhas, né? Os maridos deixaram após descobrir que tem um filho com deficiência. Então esse trato mais humanizado é feito pela minha esposa. E sem ela eu acho que a gente não conseguiria chegar até onde a gente está hoje com a credibilidade do trabalho que é realizado. O senhor falou que tem cerca de 135 famílias cadastradas, atendidas. O que é que elas têm do projeto, né? São aulas? Com quanta constância tem? Então, o projeto acontece semanalmente, né? Desculpe. Ele acontece semanalmente e as atividades são feitas de maneira organizada para desenvolver os aspectos motores e cognitivos,
que é o que a pessoa com deficiência em algum momento tem comprometido. Então, profissionais de educação física, fisioterapia, né, é um trabalho multidisciplinar junto com as universidades para desenvolver esses potenciais que a pessoa com deficiência tem comprometido. Hoje o projeto tem capacidade de agregar mais alunos? Então, como é uma dinâmica que acontece aos sábados e às vezes é o momento em que a mãe trabalha, a mãe da pessoa com deficiência, a gente alterna números, né, quantitativo. Mas nesses 10 anos a gente nunca negou atendimento a ninguém. E agora Então, com a assim, pandemia tem que alternar mesmo, porque não pode aglomerar, né? Isso. As atividades estão suspensas de forma presencial, mas estão acontecendo de forma remota. Junto às universidades, a gente tem gravado as aulas e encaminhado para as famílias, né, através das redes sociais, e elas dão um retorno para a gente, gravando os filhos, executando o que foi proposto pelos profissionais. Como eu disse, a gente aqui traz alguns depoimentos também, né? A gente vai ouvir agora de uma mãe e de um aluno do projeto, né? Sobre todo esse trabalho que é desenvolvido. Falar de Byron é o mesmo que falar do projeto Estrela do Mar. Ambos caminham juntos. Então, em 2013, quando meu filho, Felipe, com síndrome de Down, iniciou as atividades, eu tive a oportunidade de vivenciar a luta de Byron para conseguir atingir o objetivo do projeto, que é trabalhar com pessoas com deficiência, né, através da prática do bodyboard. Então, Byron foi realmente a luta e através de convênios e através de contatos, né, ele conseguiu desenvolver o projeto de uma maneira muito especial. Hoje, o projeto abraça uma quantidade significativa, né, de pessoas com deficiência e todas assim sendo bem assistidas. Inclusive, eu sou prova disso que o meu filho permanece no projeto e eu sou uma pessoa muito grata, né, a tudo que foi adquirido por ele, né. Então, Byron, eu só tenho que lhe agradecer, né, essa iniciativa sua de dar continuidade a esse projeto, certo? E você com Anne realmente estão de parabéns, merece todos os nossos aplausos por dirigir assim com maestria esse maravilhoso projeto, né? Que tem uma repercussão maravilhosa, não só no nosso estado, como em outros locais. Pois é, Byron, você merece o meu abraço. Oi, Byron. Eu tenho 7 anos desse projeto Estrela do Mar, né? É minha vida, meu brother Byron. Eu tô agradecendo para você, para o projeto Estrela do Mar, projeto, né? Que eu frequento mais ainda mais, que meu brother tá dentro do meu coração, e a gente tá muito felicidade. Um beijo, Byron. Você é o cara, você é meu especial. Por mim, Byron. Obrigado, Byron. Eu te amo. Eu também frequento, Byron. Porque eu gosto muito de você, meu brother. Você é o cara. Um beijão, brother. Valeu, Byron. Valeu, meu brother. Esse foi um dos depoimentos, né, que a gente pegou. Esse é o Felipe, né? Felipe, ele sempre quis ser surfista e quando a mãe dele teve conhecimento, né, ela tinha muito receio, né? Porque é uma atividade que tem risco, né, no mar e tal. Mas eu acho que a vontade que ele teve, né, demonstrou para a mãe de aprender, de participar, superou o meio da mãe. Mãe, independente de o filho ter deficiência ou não, ela quer proteger o seu filho, né? Mas eu acho que a mãe dele deixou ele sonhar, deixou ele voar, né? Voar no sentido de querer um pouco mais. Felipe realizou o sonho dele de conhecer o melhor atleta do mundo através da gente, né? A gente levou o Felipe para conhecer um brasileiro que mora no Havaí, que é 6 vezes campeão do mundo. Então, todo mundo merece ter seus sonhos realizados, né? E acho que ela se realiza vendo o sonho de Felipe ser materializado.
Bom, a gente está finalizando mais este bloco, ainda temos mais um, né? Que aí a gente vai entrar agora mais um pouco do Byron que seguiu a carreira política, né? O ID Aracaju volta daqui a pouquinho. O ID Aracaju está de volta, hoje conversando com o Sargento Byron, ele contando um pouco da história dele com o projeto Estrelas do Mar. Sargento Byron, policial há muito tempo, casado também com uma policial militar, né, que é Anne, capitã Anne, e tem 2 filhos, que é Luna e Byron Emanuel. O senhor já explicou que eles se envolvem, né, e que a sua esposa faz o acolhimento, mas seus filhos também estão lá presentes? Então, desde o início, né, a Luna é um pouquinho mais velha, fez agora 14 anos, então ela começou primeiro no projeto que o Byron Emanuel, né, que a gente chama de Zeca, ele mesmo se intitula Zeca, então ela começou muito cedo. No começo a gente tinha um pouco, era bem doloroso para a gente fazer o projeto, mas tinha que fazer, porque boa parte do projeto acontecia com os pais dela, né, da minha filha, dando atenção aos filhos de outras pessoas. O sábado, exclusivamente, era dos filhos de outras pessoas. Então, no começo, Luna sentiu um pouquinho, a gente foi conversando com ela, porque quando ela queria pegar onda, geralmente eu estava pegando onda com alguém que tinha um comprometimento muito grande, né? Então, no momento que ela queria, eu não podia estar com ela, a gente sentia muito, mas sabia que aquilo era muito necessário. Ela tinha o pai dela todos os dias da semana, somente no sábado. E aquelas pessoas não tinham o pai delas próximo e tinham a mim todos os sábados. Então eu conversava com ela. Aos poucos ela foi entendendo, mas para mim era muito doloroso ter que entrar no mar e na maioria das vezes não poder entrar com ela. Mas foi bem legal. Aos poucos ela foi vendo o quanto esse exercício de solidariedade, de dividir, de compartilhar, mesmo a pessoa que você mais gosta, que é o seu pai e a sua mãe, era importante para as outras pessoas também. E o Zeca? Então, o Zeca, ele já pegou uma fase melhor no projeto, onde nós temos mais voluntários. Então, daria para alternar em alguns momentos, eu surfar com ele e surfar com outras pessoas lá do projeto que tem um comprometimento maior. Pela habilidade que eu tenho, o trato. Imagina uma pessoa com paralisia cerebral, com um comprometimento motor muito grande, né? Bem prejudicado. Então a gente tinha que ter uma habilidade maior para poder pegar a onda, que é o ápice do projeto. O projeto não é só o surf, ele tem outras atividades que antecedem o surf, mas o ápice do prazer, o ápice da alegria, da felicidade. Eles querem ir para a água, eles querem subir na água. prancha e surfar. Isso, exatamente. E aí alguns deles precisam por exemplo, de 3 voluntários para poder fazer essa prática. Então, assim, sempre precisa de voluntários, eu deixo já aqui o recado. Quem quiser ser voluntário na iniciativa aqui, dá muito, muito prazer. Tanto para quem doa seu tempo, quanto para quem recebe. Foram 22 anos de PM, cerca de 10 de projeto social. Byron resolveu se candidatar, né, a uma vaga na Câmara, hoje é vereador. O que Byron espera enquanto vereador? A gente entende que é um colegiado, são 24 vereadores, mas a gente entende que há possibilidade de a gente sensibilizar os colegas vereadores à pauta principal que nos projetou enquanto cidadão aracajuano, que é a defesa dos direitos da pessoa com deficiência, acessibilidade. Então, hoje nós fazemos parte do Legislativo, querendo contribuir para a garantia, a efetivação e avanço nos direitos relacionados à pessoa com deficiência. E o que o motivou a disputar uma vaga na Câmara? Mesmo tendo avançado muito na legislação voltada à pessoa com deficiência, à garantia de direitos, a gente entende que ainda falta muito. Falta muito da sociedade, falta muito do legislador, falta muito do executivo. E a gente imagina e a gente tem certeza que pode contribuir positivamente para a melhoria, a efetivação e garantia desses direitos. Então, o que nos motivou a participar do pleito eleitoral e hoje estarmos vereadores é justamente a vontade de defender os direitos da pessoa com deficiência, a melhoria em todos os aspectos para o povo aracajuano, né, pela nossa experiência, pela nossa trajetória,
a gente entende que a gente pode ser realmente essa ferramenta de contribuição, de mudança e transformação que a sociedade aracajuana pede. Lógico, isso junto com as outras 24 cabeças, outras 23 cabeças que compõem a Câmara de Aracaju. E nesse primeiro momento, o senhor acha que na primeira avaliação já conseguiu avançar alguma coisa no que o senhor esperava? Então, a legislatura começou agora. Hoje a gente, e todos os assuntos, todas as temáticas estão voltadas à saúde da pessoa. O movimento hoje está em prol da vacinação, né? As pessoas hoje estão morrendo. Nenhum país, nenhuma capital estava preparada para um momento como esse de pandemia. Então hoje os nossos esforços são de questões imediatas, que é o avanço da vacina, estabelecer os grupos prioritários de vacina. A gente vê profissionais, exemplo, de segurança pública morrendo aí, de assistência também, porque algumas profissões podem ser feitas de maneira remota, mas o auxílio assistencial que ocorre, o auxílio da segurança pública não pode. Então essas são as profissões que em qualquer momento, em guerra, pandemia, vão estar sempre em evidência. Então eu acredito que a gente tem que, de alguma maneira, contribuir para que esses profissionais não levem para suas casas, para os seus filhos que ficaram em casa se preservando, a doença que a gente tenta combater nas ruas. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista hoje, mas antes a gente queria, né, colocar aqui um depoimento de uma pessoa que é fã incondicional, né? Eu venho falar hoje aqui de um grande filho que é o Bairro Vigílio, que ele me inspira também muito com relação ao trabalho dele, o projeto dele que ele hoje tem, que graças ao bom Deus, o povo entendeu que ele deveria continuar com esse projeto. Então eu tenho muito orgulho desse cidadão, chamado Bairro Vigílio, que é o meu filho, que eu prezo muito. Ele é muito importante para a nossa família. Ele tem dons que realmente ensina a gente. Eu continuo aprendendo com ele, mesmo que ele não tenha um pai, eu continuo aprendendo com ele pelo lado que ele tem humano com relação às pessoas. Eu quero que ele continue. Deus o abençoe. Pai, te amo. Eu acho que a melhor maneira de a gente ensinar alguém é através dos exemplos. Então eu tento passar um pouco que eu recebi do meu pai, da minha mãe, que é uma pessoa fantástica, para os meus filhos. E eu tenho passado o que eu recebi. Então o reflexo do cidadão que eu sou hoje é do que meus pais me passaram. E eu quero passar só, se eu passar um terço do que eu recebi dos meus pais, eu vou estar muito feliz. Obrigado. Nada. Mais alguma coisa que queira colocar antes da gente Eu encerrar? só quero agradecer a oportunidade que o povo de Aracaju nos deu, né, de poder representar não só, e eu não falo só a causa da pessoa com deficiência, mas todo o povo aracajuano que anseia mudança, anseia transformação, anseia melhoria. E o nosso mandato é participativo. Você que tem alguma sugestão, através das redes sociais, nos procure, alguma demanda, que a gente está aí para servir o povo de Aracaju. Muito obrigado por nos conceder essa entrevista. O ID Aracaju está chegando ao final. A gente retorna numa próxima edição com mais uma entrevista, mais uma história de vida. Até lá.